Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E de fato, o rally de Natal não aconteceu hoje, é dia 26 de dezembro, e pelo menos para o Bitcoin, o tal rally do Natal não aconteceu, todo mundo estava aguardando que isso fosse possível, infelizmente ainda não aconteceu, na verdade não aconteceu, mas eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria que eu tenho trazido aqui há alguns dias que nós podemos sim ter um rally de ano novo. Eu acredito que os 3 primeiros meses do ano, quem sabe os 6 primeiros meses do ano, não será um bear market, em si nós podemos ter bons movimentos de alta do Bitcoin, e é exatamente sobre isso que eu vou estar falando aqui. Vou estar trazendo essa correlação do Bitcoin com outro gráfico, que é o da NASA aqui, o do ouro, e eu vou, através disso, trazer o fundamento dessa minha tese. Vou estar falando um pouco também sobre a análise macroeconômica, se o início do ano que vem poderemos ter cortes ou não de juros. Vamos também falar um pouco aqui sobre o sentimento do mercado, se as sardinhas estão comprando, se as sardinhas estão vendendo, qual o sentimento comum do atual momento do mercado. Então, diante disso, sem vinheta e sem delongas, vamos para a análise do vídeo de hoje. Então, eu quero estar começando aqui pelo site do Polymarket. O site do Polymarket, ele mostra basicamente as probabilidades, né? Isso são, na maioria das vezes, tem sido um sentimento bem assertivo da grande maioria das pessoas, que mostra que as pessoas estão precificando se haverá um possível corte ou não. Então, basicamente, em relação a janeiro, 85% das pessoas acredita que não haverá corte de juro em janeiro, né? Isso, ao meu ver, é bom e eu já vou explicar por quê. Em março também, a mesma coisa, a grande maioria das pessoas continua acreditando, 58% das pessoas acredita que não haverá corte, assim como abril. 65% das pessoas acredita que não haverá corte, que é a decisão do Fed, no caso até abril, que é o do Jerome Powell, a partir de maio, salvo engano, é onde termina o mandato dele, né? Então, após isso, quem vai estar à frente do Fed vai ser outro presidente, e é outro presidente que, segundo Donald Trump, eu vou até pesquisar aqui sobre as próprias palavras dele aqui, Donald Trump, ele deixou bem claro que o próximo presidente tem que ser totalmente alinhado com a ideia dele, né? No site do Estadão Trump, no site aqui do Estadão, né? Trump, qualquer pessoa que discorde de mim nunca será presidente do Fed. Então, basicamente, ele já deixou claro que, isso foi há 3 dias atrás, basicamente ele deixou claro que a pessoa que assumir lá tem que estar totalmente alinhado com o pensamento dele, né? E o pensamento dele, basicamente, gira em torno em que o Banco Central corte as taxas de juros. Isso fica bem claro nos últimos dias o que ele tem achado sobre isso, né? Ficou bem nítido as divisões que ele está tendo com o Jerome Powell. E, segundo o Trump, ele vai anunciar ainda no início de 2026 o próximo presidente do Fed. Então, alinhado a esses fatores, alinhado que Donald Trump ele está na iminência de já anunciar o próximo presidente. Embora as 3 próximas reuniões, a grande maioria das pessoas ainda estão negativa em relação ao corte de juros. Quando eu olho o índice de medo e ganância, nós continuamos vendo que estamos em extremo medo na região aqui do 20, né? E basicamente os últimos dias, né? Nós flertamos com as regiões bem abaixo, né? Do 15, chegamos a chegar até a níveis mais extremos ainda. Quando olhamos esse indicador, na maioria das vezes, né, que atingimos essas regiões abaixo aqui do índice de medo e ganância, de extremo medo, foram regiões que representaram boas compras para o ativo, para o Bitcoin no longo prazo. Então, de modo geral, eu vejo as pessoas muito em pânico, muito assustadas, né? Eu consigo ver isso no site daqui em relação aos possíveis cortes de juros ou não, consigo ver o índice de medo e ganância elevado aqui, né? As pessoas com muito medo. E de modo geral, nós estamos na iminência de ter boas notícias vindo do mercado macroeconômico. E mesmo com tudo isso, eu ainda consigo ver o Bitcoin relativamente forte. Estamos conseguindo se segurar nas regiões atualmente. Agora estamos nas regiões dos 89 mil dólares aí praticamente. Isso, ao meu ver, é bom, porque mesmo com todas essas notícias, nós conseguimos defender suportes importantes, conseguimos se manter acima de regiões aí do último fundo, que foi na casa dos 80 mil dólares. Então, se no início do ano, por algum motivo, por algumas notícias que vierem, por dados da inflação, por dados do mercado de trabalho que vierem favoráveis a um possível corte de juros e o Jerome Powell acaba cedendo essa pressão e e corte mais uma vez, pelo menos, ou duas, todo esse movimento negativista que está aqui em janeiro, por exemplo, que 85% das pessoas acreditam que não haverá corte, essas pessoas passarão a ficar otimistas e o mercado pode trazer um movimento de alta, um movimento no primeiro bimestre, pelo menos, no primeiro trimestre, um movimento de grandes altas, né? Porque aí entraria um FOMO no mercado e o mercado poderia estar
se valorizando diante dessa iminência de mais um corte de juros. Porque, basicamente, o mercado já precificou que o primeiro semestre do ano que vem não haverá mais corte. E mesmo assim, ainda está conseguindo se sustentar nessas regiões, US$ 89 mil, próximos ali dos US$ 90 mil. Então, o que, que eu estou observando? Quando eu analiso o site do CoinGlass, eu consigo ver bastante movimento, eu consigo ver bastante regiões de liquidez acima nessas regiões aqui, já dos US$ 91 mil, eu consigo ver uma região magnética que o preço tende a ser atraído. Agora, já no curto prazo, eu acredito que é uma região que o preço pode estar buscando até para liquidar essa galera aqui que entrou muito shortada no Bitcoin, acreditando em um movimento de uma queda mais forte. Então, eu vejo liquidez acima e eu vejo um pouco mais de liquidez também abaixo, mas acima é onde eu encontro mais região de liquidez, de liquidação, que o preço, se buscasse nesse curto prazo, encontraria já uma resistência e possivelmente um movimento de short squeeze para as pessoas que entraram muito shortadas agora nesse movimento pessimista. Mas acima disso eu ainda consigo encontrar uma região um pouco mais significativa, que é a região dos US$ 97 mil, que eu já tenho trazido aqui há alguns dias, que é as regiões que eu acho que o Bitcoin tende a encontrar uma certa resistência também no médio prazo. Então, no curto prazo agora, eu já consigo ver na região dos US$ 91 mil uma região de resistência e uma região magnética que o preço tende a ser atraído para liquidar essas pessoas. Nota que o preço, quando atinge essas regiões de calor, igual atingiu alguns dias atrás aqui na casa dos 89.400, o preço meio que recuou, ele não teve força o suficiente para passar, então foi a primeira região de resistência. Então eu acredito que esse movimento está próximo também de acontecer, próximo da casa aqui dos US$ 91 mil, até, quem sabe, um movimento um pouco mais extremo, os US$ 92 mil. Então vejo liquidez acima e vejo também uma certa liquidez, eu não ficaria surpreso se o preço voltasse às regiões dos US$ 86 mil para liquidar também a galera que abriu um long nessas regiões aqui. Eu acho muito provável, eu acho possível sim, que antes de o preço tomar uma decisão, ele venha buscar liquidez para ambos os lados, nessas regiões dos US$ 86 mil ou nas regiões ali dos US$ 91 mil após tomar uma possível decisão de retomada de preço aí nos próximos dias. Então, basicamente, o que eu estou fazendo, como aqui se trata de análise e estatísticas e probabilidades, eu separei um capital, eu estou parcialmente exposto a essa movimentação, a essa volatilidade, e se caso o Bitcoin ele apresentar altas nos próximos dias, eu vou estar feliz em poder fazer realizações de lucro, e se ele voltar a cair, eu vou também estar contente, porque eu tenho um bom caixa para fazer aportes, para fazer investimentos agora no médio e longo prazo no Bitcoin. Então, uma pausa no vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, eu deixo aqui o convite, monetize seu dinheiro underline, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais você vai me encontrar lá. Eu sempre posto análise também sobre o mercado e eu sempre estou postando insights aí. Eu tenho certeza que vai ser muito relevante e vai ser útil para vocês me seguirem e me acompanhar nas redes sociais. Então, eu deixo aqui o convite, eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, de todas as minhas redes sociais. E de antemão também eu já peço, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vocês vão me ajudar demais. O canal está começando agora, mas eu trago um conteúdo aqui de extremo valor, de extrema relevância. Eu tenho certeza que vai agregar muito nos investimentos de vocês, tá? Então, dando continuidade, eu consigo também, quando eu analiso os indicadores de sentimento do CoinAlyze, eu vejo uma melhora relevante quando eu pego aqui no diário, né? Eu vejo uma melhora até que legal. Eu consigo estar notando, né, que estamos começando a ter um pouco de aumento de open interest e basicamente com o preço lateralizando, né? De alguns dias para cá, o preço está meio que lateralizando. Após buscar os fundos ali dos US$ 80 mil, o preço tende a se lateralizar nessas regiões, porém estamos começando a ter um movimento de entrada de open interest nos últimos dias. Isso, ao meu ver, é bom. Isso nos traz, sim, um insight de estar diante de de um movimento explosivo de volatilidade nos próximos dias, né? E eu estou confiante que esse movimento pode estar sendo, sim, positivo para cima. De fato, como eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho essa previsão, não trabalho com esse tipo de análise, eu estou parcialmente exposto, mas eu também tenho um bom caixa, pelo menos 50% de caixa, para fazer mais compras caso o Bitcoin venha a cair. Eu analiso nos tempos gráficos menores aqui, quando eu consigo olhar numa hora. Nós tivemos uma entrada boa de open interest com essa subida aqui também do preço, nessa vela aqui de última hora. Isso é legal. Estamos tendo queda nos longs e shorts novamente. Estamos agora com 1,7 long para cada short. Isso é bom porque nós estávamos há poucos dias atrás 2,5 long, até mais outros dias atrás nós estávamos tendo mais long ainda, estava em quase 4 long para cada short. Então, enquanto nós tivemos muitas pessoas abrindo long no Bitcoin, com o preço caindo ou lateralizando, eu não acredito que o preço voltará a subir. Então, nós precisamos que tenha, assim, queda nos longs e shorts e essa entrada de aumento de open interest que estamos tendo nas últimas horas, nos últimos dias. Isso, para mim, é legal. Isso, para mim, é importante, faz sentido estar acompanhando de perto, porque
isso pode trazer, quem sabe, um movimento de short squeeze que eu tenho trazido há alguns dias aqui, que as pessoas ficaram muito negativas, ficaram muito pessimistas com o Bitcoin nessas últimas quedas, e o que está faltando, quem sabe, para o Bitcoin voltar a subir, voltar a retestar pelo menos regiões de resistências importantes, é, quem sabe, um momento de open interest e também um movimento das grandes instituições que voltarem a comprar. Nota-se que esse gráfico representa as ordens acima de 100k, e as ordens acima de 100k, eles estão vendendo muito há um bom tempo, né? Já estão basicamente só vendendo há um bom tempo, eu não consigo nem encontrar no gráfico aqui as regiões que eles estavam comprando, né? Basicamente, o preço tende, nos últimos dias, entregado bastante queda, alinhado com as grandes instituições também vendendo. Então, o que nós precisamos? Voltar a ver as grandes instituições se interessar na compra, nessas ordens acima de 100k, se interessar em um movimento de compra, que fosse pelo menos algo semelhante como esse daqui, não precisaria de ser algo muito explosivo, mas somente um movimento como esse, de uma pequena movimentação de alta, já pode trazer o Bitcoin a valorizações como essas, por exemplo, como essa, que o preço saiu daqui de 73 mil dólares e foi para casa aqui dos 126 mil dólares, que foi o último topo histórico do Bitcoin. E nota que isso foi alinhado com as sardinhas vendendo também. Então, na maioria das vezes que temos movimentos assim explosivos, positivos, gira em torno das sardinhas vendendo, que essas ordens representam até um K, então gira em torno delas vendendo, ó. Olha essa sincronia, elas vendendo, com as grandes instituições aqui começando a comprar. Nota como o preço ele se valorizou bastante, né? Ele saiu das regiões ali dos 75 e foi até a casa ali pelo menos 123 mil dólares, 126 mil dólares. Então, isso que nós queremos ver para acreditar que o Bitcoin pode estar tendo um movimento de retomada. Nas últimas horas, nós continuamos sim vendo as grandes instituições ainda vendendo, né, elas não voltaram com o poder de compra que nós gostaríamos de ver, porém as sardinhas também estão vendendo, né, isso nos dá um pouco mais de tranquilidade, porque na maioria das vezes elas estão vendendo nos lugares errados, então seria ruim se nós voltarmos a ver elas comprando, né, com o preço caindo. Se o preço começar a testar regiões mais extremas, quem sabe ali dos 84 mil dólares ou dos 80 mil dólares, e se for alinhado com esse gráfico das sardinhas voltando a comprar, eu vou ficar muito bullish e provavelmente o preço vai sofrer, vai trair mais quedas. Então, de pronto, precisamos que as grandes instituições voltem a comprar e as sardinhas continuem nesse movimento meio negativista que elas estão nos últimos dias, estavam vendendo. Agora está meio que lateralizando, mas precisamos que elas continuem vendendo de uma forma negativa, acreditando que o preço trará mais quedas e acreditando que o fundo de 80 mil dólares não será sustentado. Então, para finalizar a análise, eu quero estar analisando o price action do Bitcoin e de pronto eu já vou começar com essa correlação do Bitcoin que eu trouxe já algumas vezes aqui. Eu estou vendo poucas pessoas falando sobre essa correlação do Bitcoin com o ouro, por exemplo. O Bitcoin com o ouro, ele está em uma lateralização de alguns dias, né, de algumas semanas, na verdade. Quando eu pego na verdade, basicamente desde março de 2024, esse gráfico representa a força do ouro frente ao Bitcoin. O ouro ele estava basicamente lateralizando, né, nesse padrão aqui desse triângulo simétrico. Nós sabemos que ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, as probabilidades desse rompimento, ele rompeu para cima. Mas a grande maioria das vezes, esse triângulo simétrico, eles tendem a romper para cima, para uma região, e depois eles rompem para baixo também, para buscar liquidez na outra região. Então, alinhando a essas probabilidades, né, a esse padrão gráfico que nós sabemos que ele tende a buscar liquidez para ambos os lados. Alinhado também o fato de o Bitcoin estar diante de uma resistência basicamente histórica, né, as médias de 200 período do ouro frente ao Bitcoin, ela é basicamente máxima. Azul, eu não me recordo no gráfico a última vez, ou se já houve alguma vez, que essa média foi ultrapassada. Então, de todo o tempo gráfico do Bitcoin, o primeiro fato o ouro sempre se perdeu força diante ao Bitcoin. Isso desde, basicamente, de sempre, né, desde a criação do Bitcoin. E todas as vezes que a força do ouro frente ao Bitcoin chegou próximo dessas médias nesse período, ela foi perdida, né? Ela não conseguiu ser rompida. Então, alinhado a esse movimento que aconteceu aqui, o ouro tentou romper essas regiões e não conseguiu, alinhado sim a um RSI sobrevendido semelhante como estamos aqui, ó. Então, é basicamente esse movimento, eu acho ele bem parecido, esse momento de agora, eu acho bem parecido com esse de agora. O ouro está tentando romper essas médias de 200 período, a força do ouro está tentando romper essas médias de 200 período e, de fato, está encontrando uma primeira resistência, assim como aconteceu aqui. E depois que ele testou essas regiões com o RSI também sobrevendido, nota como o ouro ele se desvalorizou frente ao Bitcoin em pelo menos até os fundos em 80%. Então eu acredito que exista a possibilidade que nas próximas semanas, quem sabe nos próximos meses, esse movimento semelhante venha a acontecer. Seria um movimento de desvalorização do ouro frente ao Bitcoin, que seria basicamente o dinheiro do ouro está saindo do Bitcoin para ir saindo do ouro para ir para o Bitcoin. Então, se basicamente o preço realmente pelo menos voltar às regiões de fundos, não precisa nem de perder os fundos anteriores,
o Bitcoin já poderia se valorizar pelo menos 96% a mais que o ouro. Quando eu analiso isso em sincronia com o gráfico do ouro também, que está bem esticado, ele está bem sobrecomprado, né? Ele está com RSI extremo, ele está chegando próximo de regiões dessas extensões de Fibonacci, né, que seria aqui próximo dos 4.604. Então, analisando todos esses fatores e o fato também do Bitcoin estar extremamente desvalorizado, né, subvendido em relação a esses ativos, eu acredito que o Bitcoin ele pode performar muito melhor que esses ativos aí no início do ano. Alinhado também ao fato, esse gráfico aqui ele representa o ouro frente à Nasdaq. E eu vejo algo extremamente semelhante também. Quando o Bitcoin ele conseguiu atingir essas regiões, quando o Bitcoin ele buscou essas regiões de suporte, que é as médias de 200 período também do semanal, posteriormente o Bitcoin entregou bons movimentos de alta, né? Ele conseguiu encontrar suporte nessa região uma vez, conseguiu nessa região novamente e está testando novamente essa região. Então eu acredito que existe sim a possibilidade também do Bitcoin pelo menos fazer um pullback, né? Fazer pelo menos um movimento de retomada em relação a essa outra instituição que é a Nasdaq, que pelo menos o Bitcoin, se ele tivesse pelo menos um pullback, já traria uma valorização de pelo menos 23% a mais do que a Nasdaq, ou quem sabe num cenário mais otimista, que ele voltasse para as regiões do topo anterior, que seria 60% de valorização a mais também que esses ativos. Então, eu acredito que o Bitcoin está em uma região que costuma atuar como suporte, né? Essas regiões das médias nesse período. Nota que quando ele atingiu essas regiões, ele até de fato ele perdeu, né? Ele formou essa armadilha aqui no fundo e desde da formação dessa armadilha ele voltou, ele teve uma retomada significativa de valorização superior à Nasdaq, que o Bitcoin se valorizou superior à Nasdaq em 300%. Então, alinhado a esses fatores, eu acredito que nós podemos sim ter um 2026 positivo, né? Nós podemos ter um 2026 de valorização do Bitcoin, porque quando eu analiso esses indicadores, né? O RSI mesmo está começando a ficar sobrevendido, né? Assim como ficou aqui, ó, nessas regiões aqui, que o preço posterior teve um movimento de valorização nessas regiões aqui, no dia 30 de junho de 2022, o RSI ficou sobrevendido, assim como está agora. E olha o que aconteceu com o preço do Bitcoin depois, teve essa valorização mais de 300%. Então, quando eu analiso todos esses fatores, eu consigo acreditar que o Bitcoin pode estar próximo de um movimento que ele venha se valorizar mais que esses outros ativos, que essas outras instituições, no caso que mais do que o ouro ou mais do que a Nasdaq. Mas de fato, o que o Bitcoin precisa agora para nós começarmos a acreditar que o preço de fato vai acontecer esse movimento de supervalorização que eu estou trazendo? Analisando pelo trimestral, eu já trouxe aqui algumas vezes, eu vejo que o Bitcoin formou uma retração perfeita nas regiões aqui próximos dos 84 mil dólares, até um pouco mais abaixo dos 80 mil dólares, é uma retração perfeita de Fibonacci 0,382. Então, nós estamos ainda em uma região de uma bandeira de alta no trimestral, isso é um padrão gráfico extremamente relevante, o 3 meses, então nós estamos ainda em um movimento de continuação da alta, e o que necessitaria para invalidar todo esse movimento de alta que nós tivemos desde 2023 seria um pivô de baixa, né? Seria a formação de um pivô de baixa nessas regiões aqui, pelo menos no mensal, né? Pelo menos no mensal, um pivô de baixa nessas regiões aqui e perder os fundos dos 80 mil dólares. Então nós precisamos que haja pelo menos um pullback até as regiões a um pouco mais acima do que estamos agora e de fato uma perda dos fundos anteriores para de fato confirmar sim a entrada de um bear market e quem sabe uma tendência mais pesada de baixa para o ano de 2026. Quando eu analiso a retração de Fibonacci do mensal, nós estamos sim numa região bem delicada, porque nós perdemos as regiões mais importantes ali, que era dos 94 mil dólares, então quanto mais tempo permanecemos abaixo dessas regiões, nós formamos uma maior probabilidade sim em uma entrada do bear market, em uma entrada da formação de um topo descendente, né? Um topo descendente a esse último movimento para ter mais quedas. Então, enquanto isso não acontece, eu prefiro estar parcialmente exposto caso o Bitcoin faça um movimento de retomada agora, né, um movimento, quem sabe, de short squeeze, liquidar essas pessoas que eu já trouxe aqui no vídeo, né, para vocês, ou se, no fato, no caso o Bitcoin começar a entregar fortes, eu ter um caixa significativo para poder fazer compras novamente nas regiões de 70 mil dólares ou até mesmo abaixo de 60 mil dólares. Enquanto isso não acontecer, eu acho pouco provável que eu volte a fazer compras no Bitcoin. Quando eu analiso a retração de Fibonacci também do diário, nós estamos formando uma bandeira de baixa bem feia, né? Esse padrão aqui tende a ser um padrão de continuação da baixa, então quanto mais tempo nós permanecemos abaixo dos 90 mil dólares agora atualmente, maior entre a probabilidade de nós irmos buscar os fundos aqui dos 80 mil dólares, ou quem sabe aqui dos 84 mil dólares mais uma vez. Então, de modo geral, no padrão, em tempos gráficos curtos, o Bitcoin está muito ruim mesmo, né? Está bem negativo, e o primeiro ponto que eu gostaria de ver para acreditar nesse movimento de retomada é exatamente essa região que estamos agora. Nós precisamos romper essas médias de 200 período aqui, que nós não conseguimos desde a queda
de 10 de outubro, quando o Donald Trump tweetou sobre a guerra comercial novamente com a China, e todas essas vezes que nós testamos essas regiões, nós perdemos. E nota como essa média de 200 período, ela tem efetuado uma força bem baixista em relação ao Bitcoin, em relação ao preço do Bitcoin. Então, todas as vezes que o preço atinge essas regiões, ele perde. E ele volta a cair de uma maneira forte. E é exatamente o que está acontecendo agora. Nós testamos novamente e estamos perdendo. Então, precisamos, o primeiro fato, que o Bitcoin forme um pivô de alta acima dessas médias aqui, 200 período, que está na casa dos 90 mil dólares. E essas médias, 200 período, que está na casa também dos 90 mil dólares, eu também vejo confluência com essa retração de Fibonacci que eu trouxe para vocês aqui do diário, né? Essa retração de Fibonacci do diário mostra que o preço do Bitcoin, ele precisa se manter acima pelo menos 90 mil dólares para nós invalidar a chance de um possível teste do fundo novamente dos 80 mil dólares, ou pelo menos se manter essas regiões para, quem sabe, não voltar a testar, ou quem sabe até perder. Então precisamos manter pelo menos acima dos 91 mil dólares, pelo menos acima dos 90 mil dólares, essas regiões, mas o cenário ideal seria que nós conseguíssemos romper essa retração, essa 0,618 da Fibonacci, né, que fica acima dos 97 mil dólares, um pivô de alta acima dessas regiões, poderia sim nos dar um pouco mais de tranquilidade para, quem sabe, enfrentar essas resistências aqui mais importantes aqui do diário, né, que fica nas regiões aqui a partir dos 100 mil dólares até os 107 mil dólares. Então, analisando o Bitcoin, o primeiro ponto, precisamos se manter acima dos 90 mil dólares, 91 mil dólares. Essa região é a região mais importante. Posterior, um pivô de alta acima dessas regiões 97, para tentar encontrar força nessas regiões aqui dos 100 mil dólares até os 107 mil dólares. O Bitcoin só estará totalmente saudável novamente, num tempo gráfico superior, seria um pivô de alta acima dessas regiões aqui, das médias nesse período aqui, acima dos, basicamente, ali de 107 mil dólares. Enquanto isso não acontecer, o Bitcoin ainda vai enfrentar muita resistência, vai encontrar muita obstáculo pela frente, mas o ponto mais importante seria, no curto prazo agora, já seria o rompimento dessa região aqui dos 91 mil dólares. Então, por isso que eu digo, é necessário que tenha entrada de Open Interest, que haja um novo movimento de entrada de Open Interest, que as grandes instituições voltem a demonstrar interesse, voltem a comprar, e não com as sardinhas comprando, como que está acontecendo agora nesse exato momento. Então, enquanto isso não acontecer, eu acredito que o Bitcoin encontrará muita dificuldade, ele não vai conseguir performar da forma que a grande maioria das pessoas estavam aguardando, né? Que seria um movimento de alta, que seria as out-season, o tal rally do Natal que não houve. Então, enquanto esses indicadores não nos trazer uma melhora, eu acho pouco provável que o Bitcoin venha a nos entregar altas relevantes. Porém, a análise técnica, a análise de sentimento, elas podem não estar muito boas nesse momento, mas de uma maneira macro, como eu já trouxe aqui para vocês, eu acredito que nós podemos ter um movimento, sim, que tenha boas notícias no início do ano, que venha trazer, quem sabe, um FOMO do mercado, e a grande maioria das pessoas que estão muito negativas voltarem a ficar positiva, e trazer, quem sabe, um movimento de alta do Bitcoin. Então, por isso que eu estou parcialmente exposto aí, aguardando para poder surfar esse movimento. Nós também vamos ter dados importantes já no início do ano, né? Até acredito que a primeira quinzena, a segunda quinzena, no máximo aí, até acho que acredito que a primeira quinzena já vamos ter dados também sobre o mercado de trabalho, dados da inflação dos Estados Unidos, e tudo isso vai corroborar para um possível corte ou não do Jerome Powell já nas próximas reuniões. Ele deixou bem claro que ia depender dos próximos indicadores, ele ia depender dos próximos dados, né, que fossem revelados, para ele se posicionar se haveria mais corte de juros ou não. Então, existe todo esse cenário. Eu acredito que o fato das pessoas estarem muito negativas, muito pessimistas, é uma região que é importante, que eu gosto de estar me expondo, que eu gosto de estar comprando, como eu, no caso, já estou comprado. Então, basicamente é isso, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, e a gente se vê numa próxima análise.